Olá pessoal, seja bem-vindo, aqui quem fala é o Alex da Queston Trading. Vou estar mostrando para vocês aqui a nossa nova ferramenta quantitativa, tá? Para que vocês possam entender um pouco melhor do que a gente consegue mostrar aqui. Então, a princípio a gente se preocupou bastante com um dashboard que fosse mais interativo e nos desse aí uma melhor visibilidade, né? Em relação a como o mercado está se comportando e que a gente consiga enxergar um pouco melhor aí toda a parte de fluxo no mini índice, ok? Então vou começar mostrando para vocês aqui como é que as informações estão divididas. A princípio, toda a leitura da informação da ferramenta ela deve ser feita na horizontal, ok? Da esquerda para a direita. Por quê? Porque dessa forma você consegue visualizar de maneira mais fácil, né? E já enxergar em linha aquilo que você precisa estudar para entender um pouco mais do mercado ali. Eu vou explicar para vocês bloco por bloco aqui, para que fique bem claro, né? O que está acontecendo em cada um desses blocos, ok? Então, começando aqui, a gente tem os grupos de players que estão disponíveis no mercado, tá? São os Global Finance, os fundos IED e o Market Maker. E a gente consegue aqui perceber a quantidade de contratos que eles estão se posicionando no dia, tá? Entre compra e venda, cada um dos grupos aqui está com essas quantidades listadas. Então, nesse caso aqui, o Global Finance está com 88 mil contratos, os fundos IEDs com 139 mil e o Market Maker com 41 mil. Então isso aqui é o total de posições que está no mercado nesse momento que a gente consegue identificar, né? E olhar também aí para a gente poder analisar quem está maior no mercado, né? Quem está com nível de aposta um pouco maior, porque provavelmente ou possivelmente vai ser aquele cara quem vai estar ali tomando a frente, né? E segurando um pouco mais o mercado ou levando ele a patamares um pouco maiores, beleza? Logo do lado aqui seguinte a gente tem as defesas de posição. O que são as defesas de posição? As defesas de posição se referem ao percentual de compra e venda dentro da participação de mercado. Então, dentro da participação total de mercado, né, o Global Finance está defendendo compra com uma posição de 32% de compra. Né? Então, 32% de compra são o lado que está defendendo aí as compras dentro da participação de mercado, enquanto apenas 1% do Global Finance está defendendo venda. Do outro lado a gente tem os fundos IED ali também, estão defendendo compra ali 46% e apenas 6% defendendo venda, e o Market Maker, né, com 1% defendendo venda e 15% defendendo compra. Ou seja, neste momento aqui em defesa de posição, os players estão comprados, né, e estão aí fazendo uma defesa para tentar levar o mercado a um patamar um pouco mais alto, ok? Logo do lado nós temos aqui os saldos de contratos. E o que são os saldos de contratos? Dentro das posições de compra e venda, a gente sempre vai ter um saldo remanescente que é deixado pelos players, no qual, né, eles tendem aí a aumentar ou diminuir posição, e também tem muitos robôs fazendo arbitragem e edge para poder cobrir alguns spreads do mercado. Né? A gente percebe aqui nesse momento que o saldo de contratos do Global Finance é de 19% negativo, né, na venda contra 13% na compra. Os fundos IED nós temos 23% do saldo total de contratos, tá? Em negativo, enquanto 27% está em positivo, 8% aqui negativo no Market Maker e 10% em positivo, ok? Esses valores são correspondentes a todo o saldo de contratos do dia entre todos os grupos, tá? Então a gente tem o percentual de participação deles dentro de uma condição de mercado no qual a gente consegue perceber ali qual é o tamanho do saldo deixado. Esse saldo aqui nesse momento, né, ele deixa a gente com um patamar de mercado lateral. Por quê? Porque não existe uma diferença significativa entre os saldos. Então, embora a gente tenha uma defesa de compra muito grande, por exemplo, né, os saldos deixados de contratos estão muito próximos um do outro. Então você não tem um espaçamento de contratos e não tem nenhum player totalmente direcional aqui. A gente percebe que não tem ninguém com toda a parte de saldo simplesmente em positiva, né? Ou um saldo muito alto positivo em relação ao de venda. Pelo contrário, né? Tá todo mundo muito igualitário e um está cobrindo, né, uma lacuna deixada pelo outro. Ou seja, nesse momento aqui ele está mostrando uma lateralidade. Temos aqui também o fluxo de agressões. Isso aqui é o fluxo de agressões diários, tá? Lembrando que todos os valores aqui são calculados com um algoritmo específico e eles passam por filtro, então não tem valores padrões aqui dentro, ok? Os filtros e algoritmos calculam pra gente aqui as nossas agressões do dia, né? Dentro do total de agressão do dia também. Dentro do universo de todos os players, a gente tem aqui o Global Finance agredindo 6% em compra, os fundos IED 23% em compra e o Market Maker com 26% em compra, enquanto do lado da venda, dentro do Global Finance, temos 11%, 20% e 16% ali no Market Maker. Tá? Isso aqui a gente também percebe que a briga de agressões, né, ela está muito palha uma com a outra também, indicando
ainda uma indecisão, ou seja, pode ser que o mercado não esteja fazendo um movimento muito longo quando esse tipo de situação estiver ocorrendo. Então isso é uma coisa importante. Daqui a pouco a gente trabalha com a parte de alinhamento para entender um pouco melhor, tá? E aqui por último nós temos o quadro de análises, né, que vai mostrar para a gente aqui as agressões percentuais dentro de time frames menores. E para que isso vai servir? Isso aqui vai te servir para te balizar num tempo mais curto, já que nós somos day traders, né, sobre como o mercado está se comportando no curto tempo, no curto prazo, para que a gente tenha uma ideia um pouco melhor de como se posicionar e a hora, né, mais certa ali de estar clicando e pegando algum movimento. Então existe uma série de análises que a gente consegue fazer com essas agressões aqui, né? Tanto de agressões que são realmente coerentes, né, e que vão continuar no mercado, como agressões que podem ser agressões fake, ok? E a gente também consegue ver alguns giros que acontecem, como por exemplo aqui, né, a gente percebe que tivemos algumas agressões nos 10 minutos, enquanto nos 5 já ficou negativo, né, todo mundo. Então uma das coisas para se olhar bastante nesse balizar é quando você percebe que você tem os 3 grupos agredindo do mesmo lado, como por exemplo aqui. Nós tivemos uma agressão sequencial aqui de todo mundo junto ao mesmo tempo, né, nos últimos 5 minutos, tentando impulsionar o mercado para venda. Nos últimos 10 minutos, basicamente, tivemos aqui essa galera do Global Finance que agrediu um pouco mais em compra, mas o restante também já virou saldo para venda aqui embaixo. Então a gente consegue perceber que nos últimos 5 minutos alguém tentou esticar um pouco mais o preço ali para uma direção mais vendedora, tá? Então vamos fazer uma análise aqui agora do que seria o ideal dentro do patamar de análise aqui em cima. O que a gente busca para poder alinhar, né, um movimento, um trade, alguma coisa, é a gente juntar tudo o que uma linha nos mostra de informação, tá? Então basicamente, primeira coisa que a gente precisa olhar é quem está maior no dia. Nesse caso aqui a gente tem os fundos e edge como maiores no dia. Bom, o que está acontecendo nas defesas? Estão defendendo mais compra do que venda. Como é que estão o saldo de contratos? Estão com 6% a mais, aqui 5% a mais, né, de saldo de contratos de compra do que de venda. E como é que estão as agressões? Está um pouquinho a mais do que as agressões de compra. Então essa galera do fundo e edge, ela está mais voltada para compra. E eles são os maiores do dia, tá? Então eles estão tentando impulsionar o mercado aí para um movimento mais altista, ao invés de estar tentando levar o mercado para movimentos de baixa. E como eles são os maiores do dia, eles vão ter um peso muito grande dentro do dia, né? Porque eles estão com mais bala na agulha. Então existe a possibilidade de que eles queiram, sempre que iniciar um movimento no time frame mais curto, né, que eles queiram tentar levar esse movimento aí um pouco mais distante, estopar alguns outros players que estejam aí na mesma direção. Então a nossa ideia principal é sempre tentar fazer esse alinhamento aí, para quê? Para que a gente possa surfar os melhores movimentos de mercado, né, com mais segurança, estando escorados aqui, ancorados por esses players, que nesse exato momento ali a gente percebe, né, que eles estão comprados, embora ainda seja uma compra fraca, então provavelmente o mercado está andando um pouco mais devagar, ele não está acelerando ainda, né, dando para a gente ali uma impulsão um pouco maior, levando a gente a patamares mais altos, né, um pouco mais rápido, mas ele está sim em um movimento comprador, né, visto que a gente consegue perceber aqui esse alinhamento dos players. Então a maior parte de defesa está em compra de todo mundo. Eu tenho o maior cara do dia aqui ainda agredindo em compra, em saldo. Eu sei que está fraco, mas ele está, né, deixando o saldo de contratos. E também está agredindo, né, fazendo as agressões a mercado aí, com saldo de contratos ainda comprador. Esses dois aqui me mostram que o mercado está lateral, porque você vê que eu não tenho ninguém muito dominante para o lado direito ou lado esquerdo, né, ou seja, lado da compra ou lado da venda. Mas eles me dão aqui uma sensibilidade de que eu tenho alguns números que são um pouco maiores, então logo, né, me posicionar na compra nessas condições é melhor do que na venda. Então nesse tipo de compra você faz uma compra com cautela, né, você não vai entrar ali muito forte, ok? Do lado na última hora, a gente sai da parte do diário, né, a última hora vai apoiar a gente mais para poder fazer as entradas em um time frame um pouco menor. Então na última hora a gente já consegue perceber que o fluxo de agressões está mais comprador, o que começa a confluir com o fato do maior player estar comprado, né, deixando um saldo de compra e está agredindo também com um saldo aqui em compra. Então isso aqui já ajuda a gente a tentar fazer uma movimentação de alta aí. Logo do outro lado nós vemos também que o Global Finance está agredindo compra, embora eles não sejam os maiores comprados, tá? Eles estão com saldo um pouco menor, mas está agredindo compra, o que acaba impulsionando um pouquinho da compra ali dos fundos e edge. E aqui por último nós temos ali os 5 e 10 minutos,
que vão mostrar pra gente aí aqueles tiros um pouco mais curtos, né, de agressão. Nesse momento o mercado deve estar um pouco lateral também por causa do horário, tá? Tô gravando um pouquinho tarde aqui, mas a gente consegue perceber que a variação que é o que é mais importante. Agora eu vou passar para a segunda parte de explicação aqui da ferramenta, tá? Na primeira parte de índice aqui, basicamente a gente trabalha com posicionamento, saldos de contratos, saldos de agressão, né? E a parte de agressões também dentro das horas. Nós temos aqui um balizadorzinho que ele aparece exatamente aqui. Isso aqui nos ajuda a identificar se essas agressões, por exemplo, na verdade ele vai por quadro, né? Nesse caso aqui a gente está falando de defesa de posição. Nos ajuda a identificar que as defesas de posição estão em verde, ou seja, elas realmente estão compradas, né, com uma quantidade boa e obedecendo algumas regras e parâmetros que estão dentro dos algoritmos, ou seja, é importante. Enquanto a gente vai olhar aqui nos outros times, né, de 1 hora, 30 minutos, 10 minutos e 5 minutos, não existe aparecendo essa informação para a gente. Ela também deve aparecer quando o fluxo está mais ativo, quando o fluxo está mais coerente, quando está mais persistente, né, está mais forte de verdade. Nesse momento não aparece exatamente porque o mercado está dentro de uma lateralidade com baixo fluxo, então ele tende a não aparecer para a gente ali aquelas informações, tá? Então o algoritmo que faz isso, ele aparece aqui também mostrando para a gente essa questão dos níveis de força, está um pouco maior. As cores são laranja e vermelho para venda, né, sendo laranja médio e o vermelho muito forte. E quanto para compra é o azul e o verde, né? O azul sendo para médio e o verde para muito forte. Do outro lado aqui a gente consegue também olhar agora a parte do IBOV, tá? O IBOV nada mais é do que quem manda no índice, né? O índice é um derivativo e o IBOV aqui é a nossa carteira. Toda a carteira da B3 ela se encontra aqui dentro, tá? Também existe um algoritmo específico que faz isso. Os cálculos feitos aqui não são os cálculos comuns vistos por aí. Existem outras ferramentas que mostram informações parecidas, mas que os cálculos são totalmente diferentes, ok? Então aqui a gente tem aqui o percentual de papéis, né? Então da quantidade total de papéis, quanto por cento daquela quantidade está positivo ou negativo? A gente tem aqui 53% dos papéis positivos nesse momento, contra 47% negativo, né, que estão em baixa. E do percentual da carteira do IBOV, né? Então em relação ao IBOV, em peso no índice, quanto por cento desses papéis estão apontando para cima ou para baixo? 44% do IBOV, né? 44% da carteira, 44% do peso do IBOV está apontando para cima, contra 56% que está apontando para baixo, que é a venda, tá? Então a gente começa a perceber aqui que existe uma informação um pouco descasada. Por quê? Porque embora eu tenha mais papéis em quantidade subindo, eu tenho mais papéis em peso caindo, ou seja, lateralidade nesse momento que ele mostrava essa informação pra gente, tá? E aqui do lado eu tenho o saldo de agressão. Então isso aqui é o saldo de agressão de compra e de venda no IBOV, para que a gente possa ver e mensurar, né, a força dos dois lados, a gente tem uma ideia exatamente para quando a gente ter esse tipo de coisa acontecendo, a gente ter uma ideia um pouco melhor de quem está forçando mais e quem está defendendo mais. Que a gente consegue perceber aqui que os comprados, né, estão forçando bastante, estão agredindo 69% em compra, então do total de agressões do dia, 69% é compradora, contra 31% vendedora, em cima de toda a carteira do IBOV, né, tentando arrastar o mercado aí para cima. Mas, no entanto, a gente tem muita escora, né, segurando o mercado. Ou seja, as informações não estão alinhadas, né, não estão se alinhando. Qual que é o cenário ideal? É você ter todo mundo apontando para compra ou todo mundo apontando para venda. Então, nesse caso aqui, por exemplo, que eu tenho 69% de agressão de compradora, né, para que esse mercado estivesse fazendo um movimento de alta rápido, né, um movimento realmente concreto ali e apoiado, né, que fosse realmente levar o índice a patamares muito mais altos, a gente deveria ter aqui uma quantidade também, né, de papéis posicionados acima de 65%, né, apontando para alta, e o percentual do IBOV também deveria ser positivo, né, apontando mais para alta do que para baixo, tá? Esse cenário ele acontece muito na abertura dos papéis, então um dos cenários que a gente mais usa também, a gente vai perceber isso aí ao longo das lives, a gente vai ver essa interação e essas operações que acontecem nesses horários quando a gente vai ter um alinhamento de índice mais IBOV, né, que é na abertura do à vista junto com o futuro. Então pelo futuro a gente consegue ter uma ideia de posição, defesa de posição, saldos de contratos para a gente ter uma ideia global do dia, se utilizando aqui desses primeiros parâmetros, tá? Então esses 4 primeiros parâmetros aqui, eles servem para nos guiar sobre as defesas do dia, né? Regiões de defesa e primeira direção, antes do IBOV abrir. Então das 9 às 9h44,
a gente se baliza por isso aqui. A primeira coisa é olhar o tamanho que os players estão, né, dentro do mercado. Se isso aqui não estiver somando cerca de 100 mil contratos, é recomendável até que não se opere, ou se opere muito pequeno, porque vai estar muito volátil, né, se a soma geral tiver menos que isso. Mas a gente vai se utilizar disso aqui no início do dia, né, para poder ver as principais direções e ter uma ideia, né, de onde é que o preço pode parar, ter uma ideia aí de onde é que o preço pode segurar um pouquinho mais ou onde é que ele pode impulsionar e o tamanho da força que ele vai. Porque dentro de condições que a gente percebe uma lateralidade, por exemplo, como é esse caso aqui, né, porque quem vai mover o mercado são os saldos e os fluxos, né, basicamente. Então você consegue perceber que o fluxo de agressão ele está lateral. Você olha para o saldo de contratos, ele está também lateral, ou seja, não tem uma definição muito forte para nenhum dos lados. Você não pode esperar que o mercado vai te dar um trade de 500 pontos, de 1000 pontos. Né? Ele vai te dar um trade de 100 pontos, 150 pontos. Né? Então a ideia é você se posicionar sempre o mais próximo possível do suporte ou da resistência para que você venha pegar esse trade. Em momentos que a gente tiver o mercado apontando, né, todo para compra, por exemplo, assim, como esse lado de defesa de posição está todo forte para compra, os contratos estiverem todos fortes para compra e a agressão todo forte para compra, a gente sabe que a gente vai ter um mercado direcional muito forte aí, que a gente consegue surfar e pegar um movimento um pouco maior, né? Então a grande importância, a grande sacada de mostrar os dois lados dessa maneira é a gente conseguir identificar uma consolidação de uma forma um pouco mais rápida, já que é perceptível, né, que existe dois lados brigando com forças muito próximas, ou seja, o mercado não vai sair do lugar até que alguém estope, né? E o que vai acontecer quando alguém estopar? Se o vendedor estopa, ele vai ter que recomprar. Então essas barras aqui vão passar para o lado do verde e o vermelho vai começar a sumir. E aí você vai conseguir perceber que está todo mundo alinhado para o lado direito, por exemplo, tá? Vamos dar uma olhada aqui agora em algumas outras funções que são super importantes para a gente, né? E que a gente também vai se utilizar delas aí ao longo do tempo para se posicionar. O Ibov é um pouco mais fácil de ver, né? A gente consegue ver muito mais fácil porque basicamente a gente vai olhar para a direção já que os algoritmos já fazem todo o trabalho ali e deixar tudo pronto. Tá? O outro detalhe é a gente sempre observar a quantidade de papéis em leilão ali durante a abertura, que ela acontece das 9h45 geralmente até 10h02, 10h03 o mercado já abriu. Vez ou outra ele vai até 10h10, né? Alguns papéis podem esticar o leilão até 10h15. Não é muito comum, mas acontece bastante no índice da gente passar pelo menos da 10h05, ok? Então geralmente é uma operação que a gente vai pegar um alinhamento aí de índice com Ibov, ela deve acontecer aí entre 10h02 e 10h30, né? Na maior parte dos dias. Algum outro dia muito específico, quando tem notícias, como por exemplo foi o dia de hoje, segunda-feira, né, dia 5/6, era um dia que tinha notícias do PMI americano, o mercado só resolveu andar depois que saiu o PMI. Então antes disso ele acabou não andando ali, tá? E aí a ideia é a gente aguardar, né? E o PMI acabou saindo depois das 11, então assim, o mercado ele foi andar de fato depois das 11h10, né? A operação ela começou por volta das 11h09, esticou ali até umas 11h26 mais ou menos, né? 11h11 ela acelerou a operação, acabou andando bastante o mercado e por volta das 11h26 ali acabou. Até convido vocês a olharem a nossa live do dia de hoje, tá? Dá para olhar esses horários aí e perceber a operação acontecendo lá que foi bem interessante, tá? Vez ou outra vocês vão perceber que não vai aparecer agressões, né, em algum grupo de player, em algum time frame. Isso acontece porque o algoritmo que está filtrando as agressões para te entregar essas agressões de uma forma mais coerente, mais concreta, tá? Ele está decidindo que aquelas agressões elas não têm nenhum tipo de valor interessante e ele não vai te mostrar porque elas só vão sujar a sua visão, né? E neste momento aqui as informações de agressão elas são simplesmente básicas para uma leitura, né, caso você queira fazer um scalp basicamente. Por quê? Se a gente não tiver a fitinha nos mostrando a força da agressão, que ela vai aparecer aqui em todos os time frames, então se isso não estiver aparecendo aqui dentro, isso mostra pra gente que essas agressões elas são muito pequenas, apesar dos percentuais parecerem grandes e de você não ter aqui uma contraparte, por exemplo, do lado da compra, tá? O fato de não aparecer aqui a lista aqui em cima, mostrando pra gente a persistência da agressão, significa que você deve ignorar essas agressões, né? Principalmente se você vai fazer um trade um pouco maior. Você deve evitá-las, porque são agressões que são simplesmente robôs batendo para cima e para baixo ali, e você não vai ter assim uma força muito grande, né, para poder te apoiar, tá?
Logo aqui embaixo a gente tem algumas informações como feeling de curto prazo, realização de compra, realização de venda, amplitude do dia, distância da máxima e distância da mínima, né? Começando pelas informações mais básicas aqui embaixo, né? A distância da mínima é literalmente a distância do preço atual até a mínima do dia. Então, nesse caso aqui, nesse momento ali, o índice ele está a uma distância de 1.180 pontos da mínima do dia. A distância da máxima está sendo de apenas 315 pontos, ou seja, está bem próximo da máxima. Para quem quer fazer uma compra, por exemplo, tem que saber que está próximo de uma máxima, né? E ter uma ideia disso. Eu não recomendo que ninguém faça uma compra ou uma venda com menos de 300 pontos de distância da máxima ou da mínima. E o mais recomendado é que seja a mais de 500 pontos. Então, assim, a partir de 500 pontos para você poder entrar numa compra ou de uma venda já é mais interessante, porque você tem range para trabalhar em relação ao preço, né? Você tem uma distância a percorrer e você também tem uma distância legal para colocar um stop um pouco mais curto, né? Então você já consegue trabalhar um pouco melhor ali. A amplitude do dia aqui é simplesmente o tamanho do dia, o quanto o mercado andou hoje, para você ter uma ideia, né? Se o mercado está andando pouco, se ele está muito lateral ou não. Então, nesse dia, por exemplo, aqui o mercado está andando 1.495 pontos, né? Então, da mínima até a máxima é a distância que ele percorreu. Ou seja, o mercado andou em média, né? O que é normal para ele andar. Logo aqui agora apareceu para a gente aqui o feeling de curto prazo. O que é o feeling de curto prazo? O feeling de curto prazo ele é um algoritmo auxiliar, tá? Que, principalmente quando o mercado está um pouco mais indefinido em alguns momentos, ele vai estar te mostrando, piscando vez ou outra, né, algumas informações de para que lado aquele mercado está tentando forçar, né? Nesse caso aqui ele está com feeling de curto prazo vendedor, então provavelmente o mercado testando aqui é uma região de resistência, né? E alguém está tentando forçar esse mercado para baixo, né? Tentando levar para um patamar inferior ali. Então esse feeling de curto prazo ele é um protetor bem interessante, porque vamos supor que o mercado esteja fazendo um movimento de alta, está chegando em uma resistência e você quer vender a resistência. Mas se o feeling de curto prazo tiver comprador e as agressões não estiverem positivas, né, ele faz também essa análise com agressão junto. Isso significa que você deve aguardar um pouco. Aguarda a luz do feeling apagar ou mudar para a vendedora para você fazer aquela venda naquela região de resistência, por exemplo, tá? Assim como se começa um movimento comprador também, né? Você ficar de olho para poder pegar esse tipo de situação quando acontece, ok? Então, assim, vamos dizer que o mercado faça um pullback rápido. Se o feeling de curto prazo está comprado, ele te apoia numa compra em cima de uma região de suporte, ok? Aqui do lado nós temos a realização de compra e a realização de venda. Então, são duas coisas aqui. Por que a realização de compra está vermelha, né? Porque a realização de compra ela é uma venda, ou seja, o comprador está realizando, tá? Então ele está vendendo. Então isso aqui é uma realização a mercado, ok? E aqui a gente tem a realização de venda, que é o vendedor está recomprando, né? Então ele está comprando a mercado. Se ele estiver comprando a mercado, vai aparecer aqui para a gente as quantidades de contratos que estão sendo compradas aí, ou vendidas ou realizadas, né? Então você consegue perceber isso aqui dentro da realização, ok? Logo do lado nós temos aqui as regiões de arbitragem e edge, que é uma das regiões que eu mais gosto também, tá? E o que elas são? Essas regiões são calculadas todo dia no final do dia. O algoritmo da plataforma calcula e gera essas regiões, né? E eu costumo utilizar dos últimos 2 dias para que a gente possa ter regiões para balizar e se posicionar. Então, por exemplo, né, essa aqui é a região do 113 e 150, né? Era a maior região de alta que a gente tem esse número aqui desde sexta-feira, tá? Então, era a região onde se esperava que o vendedor defendesse. E se a gente for olhar o mercado agora, ele está exatamente nesse ponto. Inclusive, essa seta aqui está indicando que o mercado está testando essa região. Se estivesse em qualquer um desses outros preços aqui, ele estaria com a seta em cima do preço. Então, sempre que o preço chega em uma região de arbitragem edge, a seta vai aparecer apontando, né, mostrando que está naquela região para ficar fácil você perceber. Você vai olhar para a plataforma e já vai perceber que alguém entrou naquela região ali, né, e que o preço está testando aquela região. Então ele vai mostrar, te sinalizar que o preço está ali. Essas regiões, elas contêm, né, exatamente uma troca de contratos que acontece durante os pregões aí, no quais robôs e arbitradores, né, fundos e grandes players estão fazendo troca de lotes ou defendendo posição. E o que acontece com o preço quando chega nessas regiões? A grande probabilidade dele defender, tá? Principalmente no primeiro toque, o preço bater e voltar. Então é uma coisa você ficar esperto. E caso ele rompa, né, vamos supor que o preço estivesse aqui
no 112.700, né, ele chegasse rompendo, provavelmente ele pararia no 910, ele não passa direto, porque essas regiões são muito fortes, porque existe um posicionamento muito grande nelas, e o algoritmo faz todo o trabalho de verificar toda essa parte de posições e entregar para a gente as regiões que são mais interessantes, né, para que a gente possa ficar alerta, né, para comprar e vender nessas regiões, principalmente se tiver alguma defesa, ok? Do outro lado aqui nós temos uma da parte das ferramentas também que é uma exclusividade, que ninguém tem em nenhum lugar do mundo, só a Coeston, que é o posicionamento de defesas de compra e defesas de venda. Nesse momento não tem nenhuma defesa de venda, por isso que não apareceu nada aqui, tá? Então aqui, o que são esses preços, né? Esses preços são as regiões onde os compradores estão defendendo posição nesse momento. E eles são gerados de acordo com o dia. Conforme o dia vai andando, conforme os players, né, vão entrando no mercado e vão fazendo defesa, esses preços são gerados e são mostrados na tela pra gente, né? E eles somem também, tá? Eles tanto aparecem como somem durante o dia, já que os players também mudam de região de preço, muda de defesa, muda tamanho de mão e fazem toda a parte de manipulação de mercado. Então ele vai mostrar pra gente onde estão os suportes e resistência, onde os players tendem a defender o mercado, onde tendem a segurar, né? E onde eles estão ali se posicionando para segurar algum tipo de evento ou fazer uma movimentação. Então, basicamente, quando eu tenho só suportes e não tenho resistências, né, no dia, isso indica para mim que o mercado está direcional nesse momento aqui, talvez numa última pernada que aconteceu, né, e que não entrou ninguém para defender venda. Ou seja, eu não vou procurar por venda enquanto eu não tiver uma resistência sendo formada. O algoritmo ele calcula o tempo inteiro em milissegundo, né, todo tipo de entrada de fluxo de mercado para que ele possa nos dar ali as regiões de defesa de compra e venda, onde tem alguém se posicionando. Então, se você não tem uma região de defesa, você não deve fazer aquela compra ou aquela venda naquela região. Por mais que seja, por exemplo, um suporte ou uma resistência daqui. Então, vamos supor que nesse momento, como é o caso aqui, ó, o preço está testando a região de 113, 150, né? Essa região já foi testada no dia, já segurou, né? Já voltou, rompeu, voltou, né? O que é o ideal para se entrar numa região dessa, né, caso eu queira entrar principalmente com uma mão maior? É o esperar que, já que isso aqui é um preço estático de dias anteriores, né, de posições anteriores que eu tenho no meu histórico aqui gravado, calculado pelo algoritmo, eu tenho que esperar que algum player entre aqui no dia agora e que me mostre que ele entrou para se posicionar. Então, se eu chego numa resistência, o mercado está agredindo compra, por exemplo, né, e eu quero vender naquela resistência, a primeira coisa é esperar ele parar o preço e entrar alguém vendendo e aparecer uma resistência aqui. Por quê? Porque o fato de ter uma resistência estática no gráfico, né, uma linha, alguma coisa, algum preço, embora esses preços aqui sejam diferentes que estão acostumados a ver, porque aqui existe um cálculo, né, que é feito e que é realmente matematicamente comprovado as regiões no qual os players estão posicionados, e eu tenho isso aqui, tá? Embora você tenha essa condição, o ideal é que você espere que esse player entre aqui, porque se esse cara ainda está nesse preço realmente, se ele vendeu nessa região, por exemplo, está posicionado na venda, o que ele vai fazer? Ele vai defender, e para defender ele vai ter que se mostrar. Então ele vai aparecer em defesa de venda para que posteriormente a gente tenha uma entrada. Então você nunca vai fazer uma entrada aleatória no ponto. Por exemplo, o rompimento da região do 910, que aconteceu agora há pouco. Para me confirmar esse rompimento, o que eu preciso? Eu preciso que eu tenha player se posicionando em cima dele. O que aconteceu aqui? 112.900 players se posicionaram em cima do 900. Mostrando para mim que eles romperam e se posicionaram em defesa daquela região. Estão lá, né, defendendo aquela região. A mesma coisa aconteceu aqui na região dos 700. Ele rompeu 112.700 e o player foi lá em cima e falou: marquei território aqui também. Cara, eu tô aqui, eu vou defender e se vier o preço, tem gente aqui para poder defender essa posição. Então isso é super importante, né, o alinhamento das defesas dentro da região do intraday com as defesas anteriores. Então todos os pontos de suporte e resistência do mercado, né, eles serão dados pela plataforma no intraday e também em dias anteriores, que a gente vai ter aqui até 8 preços, né, para poder trabalhar dentro do range do mercado e conseguir aí se posicionar um pouco melhor. Então a ideia é nunca, jamais fazer qualquer tipo de operação que esteja fora de regiões de defesa de compra ou venda. Eu quero comprar. Cara, se você quer comprar, espera chegar no suporte mais próximo. Ah, mas ele está muito próximo. Tudo bem, você pode comprar e colocar seu stop embaixo do suporte. Tá? Se
obviamente, né, se o mercado estiver te mostrando um movimento comprador. Mas você deve comprar sempre o mais próximo dos suportes possível e sempre vender os mais próximos da resistência. Se você não tem resistência em defesa de venda e você não tem suporte em defesa de compra, você não deve fazer essa operação porque ela não está apoiada de um player que está ali naquele momento fazendo, né, aquela operação. A gente vai entrar com 10, 20, 30, que seja 100 contratos, você não vai mover o mercado. Quem move o mercado é quem anda com 20, 30, 40, 50 mil contratos. E são esses caras quem vão defender essas regiões. Então são eles quem devem se posicionar. A gente não tem que ter pressa no mercado. A gente tem que aguardar o mercado chegar em uma região de compra ou de venda, no qual a gente tem apoio do player que está posicionado naquela região e a gente tome a decisão de comprar ou vender baseado naquilo que a gente tiver de análise na região, se apoiado no player. Porque uma vez que rompe, por exemplo, um preço desse aqui, se perder o preço é porque esse cara não quer mais segurar, ou ele já saiu, ou ele não tem mais bala na agulha para segurar. Mas não fica com você a função de fazer isso no mercado com 2, 3, 4, 5 contratos. Mas sim com um player, né, um grande fundo, um grande player, um gringo, algum tipo de banco, né, algum hedge, um robô HFT muito grande, né, algum fundo muito grande que vai fazer esse tipo de defesa e levar o mercado a outro patamar, tá? Então, basicamente, essas são as funções da nossa ferramenta, tá? Ficou bem legal. Eu quero convidar vocês a nos acompanhar aí no YouTube durante essa semana. A gente vai estar online aí desde a abertura do mercado, às 9 até pelo menos aí às 13 horas, no qual eu vou estar também com o microfone aberto, ajudando vocês na leitura. E fica aqui o meu convite, o meu muito obrigado também. Nos vemos aí nos próximos dias. Abração e tchau, tchau. Ah, só um detalhe, tá? Para quem tiver interesse na ferramenta, eu vou deixar o link, tá, aqui na plataforma, vocês podem acessar também. E ao longo dos dias a gente vai conversando e vocês vão poder ver aí. E também, claro, poderão testar a ferramenta, né, utilizando o operacional de vocês. A ideia aqui é alinhar o operacional, seja ele qual for, a essa ferramenta, tá? Então não interessa se você opera média móvel, se você opera rompimento de pivô, se você opera suporte e resistência de 1 hora, do 30 minutos, se você opera scalp, agressão, né, reversão, o que você faz? A ideia é que a gente consiga sempre fazer uma leitura de contexto da ferramenta, né? E baseado na leitura que a gente fizer, a gente alinhar esse operacional para que a gente possa comprar e vender mais próximo das regiões de edge e arbitragem, junto com as defesas de compra e venda, alinhado com o posicionamento dos players que estão deixando o saldo, agredindo o mercado e tentando levar a outro patamar, e que também estão carregando os papéis naquela direção, nos fazendo aí ir mais longe com o preço, beleza? Então, quanto mais a gente se posicionar junto com esses caras, maior será o nosso sucesso e menor serão os nossos stops, beleza? Galera, muito obrigado mesmo, abração a todos vocês e tchau, tchau.